Olá, bem-vindos ao canal da Confiance Tech no YouTube. Meu nome é Aloysio Lemos e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma continuação com as respostas da proposta lançada no vídeo anterior, que está disponível aqui no canal, onde nós apresentamos 6 empresas, sem os nomes e com vários indicadores de um ano atrás, e deixamos para vocês pensarem quais foram as de melhor desempenho e as de pior desempenho em bolsa nesse passado. Sempre uma análise apenas retrospectiva, não tem nada aqui de recomendação de investimento, nem de assuntos de futuro. Apenas um estudo de caso, um exercício, sempre bom deixar isso bem claro. Vamos ver então, numa nova conversa minha com o Luiz Guilherme Aboim, logo depois da vinheta. Olá, Boim! E aí, vamos revelar as Olá. respostas sobre aquele nosso último vídeo? Vamos sim, Aloysio, né? Inicialmente, né, vamos falar aqui qual é o setor que foi escolhido naquela primeira enquete, né? Foi o Mas setor de óleo e gás. espera um Oi? pouquinho, faz um suspense aí. Eu vou, para quem não assistiu aquele vídeo, que é o último vídeo aqui do canal, anterior a esse, eu vou deixar um card aqui em cima, deve estar aparecendo aí. Então, se você não assistiu, eu sugiro que volte lá, assista o vídeo anterior e depois retorne nesse aqui para ver as respostas. Então tá, você pode começar, Aboim, nos dizendo qual era o setor, porque eram 6 empresas de um mesmo setor. Qual era o setor? O setor foi o setor de óleo e gás. Óleo e gás. Então, petróleo e petroquímico, as empresas envolvidas nesse segmento, né? Isso, exploração, produção, distribuição, petroquímico, está tudo ali no setor de óleo e gás. Bom, já fica fácil imaginar algumas delas. Eram 6 empresas, são Isso, 6 empresas e isso. é fácil supor que uma delas é a Petrobras, né? E fala então Com aí um pouco certeza. para a gente sobre as empresas, o que que você pode nos contar? Com certeza, a que teve o melhor desempenho, você acabou de falar aí, foi a Petrobras, né? E a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Eu vou botar aqui novamente na tela esses indicadores para ficar mais fácil a gente conversar. Quem ainda assim ainda não assistiu outro vídeo, só recapitulando, foram mostrados indicadores de 6 empresas com base em junho de 2023. E agora, empresas essas que estavam ocultas. Agora vamos mostrar os mesmos indicadores, já está aí na tela, com os nomes das empresas, para a gente saber de quem se tratava. E o desafio, a brincadeira, era tentar identificar, por aqueles indicadores, qual a ação teve o melhor desempenho nesse ano que já transcorreu, entre julho de 2023 e junho de 2024. Esse vídeo está sendo gravado em meados de junho de 2024, portanto, tem praticamente um ano fechado depois daquilo. E qual a que teve o pior desempenho? Agora o Aboim vai mostrar cada uma delas aí. Fica à vontade. Isso. Então, a empresa que teve o melhor desempenho, né, foi a pergunta que a gente lançou lá, foi a empresa C, né? Foi a Petrobras. Tanto olhando lá os indicadores, que eram indicadores muito atrativos, né? E depois a gente vai ver quanto que ela ganhou nesses 12 meses, né? Começando aqui pelos indicadores, aqui do lado esquerdo, você tem na parte de cima o PL, relação preço-lucro. Então, ela estava sendo negociada em 30 de junho de 2023 com PL de 2,1. Aqui a gente pega o preço da ação, divide pelo lucro por ação dos últimos 12 meses naquela data, né? Então, era um PL extremamente baixo, era disparado aqui o mais baixo do setor, né? Então, Exceto essa empresa que tinha negativo, para quem não compreende ainda muito bem isso, negativo porque ela estava com prejuízo em 12 meses. É a segunda empresa isso, ali, que foi o é a caso da Braskem. quem? A Braskem vinha com prejuízo em 12 meses. Ah, Perfeito, Aloysio. Então, é como se o valor de mercado da empresa equivalesse ao lucro de 2 anos, né? Então, é impressionante, né, como era baixo esse múltiplo, né?
O múltiplo seguinte, que é a relação preço-valor patrimonial, também era o mais baixo do setor, estava abaixo de 1. Quando esse múltiplo preço-VPA é menor do que 1, significa que naquela época, 30 de junho de 2023, ela estava sendo negociada, o valor de mercado da empresa era menor do que o patrimônio líquido. E, normalmente, as empresas têm um valor de mercado acima do patrimônio líquido. E dela estava menor, era 0,96. O outro múltiplo, que também está na parte de cima, agora do lado direito, é o múltiplo de EBITDA, né? O múltiplo de EBITDA, né? Então, uns falam EBITDA, outro EBITDA, enfim. Mas a questão é que esse múltiplo era muito baixo, era 1,6, o que significa que o mercado estava precificando a empresa como se os ativos dela tivessem um valor justo que equivalesse a 1,6 vezes o EBITDA de 12 meses, né? Então, era disparado mais baixo. Bem, normalmente, quando os múltiplos são baixos, ou é porque a rentabilidade é baixa, ou porque ela está muito endividada. Não era o caso da Petrobras. Os múltiplos eram baixos, mas a rentabilidade era muito alta. Era também era a mais alta aqui do setor. A rentabilidade do capital próprio, ROI, né, Return on Equity, que é o lucro líquido dos últimos 12 meses, na época, dividido pelo patrimônio líquido médio, era o retorno do acionista de 47% ao ano. Uma rentabilidade extremamente alta, principalmente para uma empresa grande como é a Petrobras, uma gigante como é a Petrobras. Então, surpreendia também isso aqui. O outro indicador aqui que eu fiquei aqui, não deixei de marcar, estou marcando aqui com a cor destacada, era a margem EBIT, que era o lucro da atividade sobre vendas líquidas. Uma margem era a segunda mais alta, né? Era 46,9%. Só tá nesse ponto aí, só perdia para PetroRio. Mas, apesar da margem menor, a rentabilidade do acionista na Petrobras era mais alta. E o outro ponto, o último indicador, que é a relação dívida líquida sobre o patrimônio, que é o que está do lado direito na parte inferior, que é o indicador de alavancagem, era um dos mais baixos, né? Então, era 0,51. Ou seja, a Petrobras, que teve uma forte redução, né, nos últimos anos do endividamento. Então, ela ficou com uma alavancagem das mais baixas aqui dentro do setor. Então, é isso. Então, de fato, dava para entender que era a empresa mais atrativa. Rentabilidade excelente, endividamento que diminuiu bastante, era um dos mais baixos aqui do setor, e com múltiplos baixos, né? Então, dava para perceber que tinha potencial aí de alta, né? E para a gente também responder qual foi o retorno que ela gerou nesses 12 meses, né? Em bolsa, qual foi o retorno na bolsa que a empresa gerou? Foi um retorno As de empresas, as seis, né? As 6 56%. estão aí. As 6 estão aqui. Eu vou destacar aqui com uma cor diferenciada, eu vou destacar aqui, ó, a Petrobras, né, que é a empresa C. Ela deu um retorno na Bolsa nos últimos 12 meses de 56%, né? Extremamente alto esse retorno, Só para a né? gente, Em um ano, só para a gente pontuar no tempo, para ficar bem claro, isso aí é o retorno da ação na Bolsa de Valores, na B3, de julho de 2020, do primeiro dia de julho de 2023 até o dia 13, é isso? até dia 10, Até 11 o dia de junho 10 de dois mil e de vinte e junho, quatro, que nós né? estamos gravando esse vídeo precisamente no dia 14 de junho. Então, É, foi essa tabela praticamente um ano. Foi é um praticamente um pouquinho ano. menos que Então, um ano, né? nesse intervalo, exatamente, todas essas variações que estão aparecendo aí, devidamente ajustadas. E Isso. com relação, me permitindo um comentário sobre Petrobras, alguns até vão se surpreender, nossa, mas a Petrobras tem apresentado problemas. O que acontece? Os múltiplos de Petrobras são claramente baixos, e é claro que a gente sabe que tem explicações para isso, né? Inclusive de natureza
de política, troca de gestores, tudo isso que a gente acompanha, e nossos comentários aqui são absolutamente sem nenhum viés político, nosso comentário é 100% técnico. E nós estamos apenas evidenciando números do passado, né? Bom dizer que isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento, nem poderia ser. Nós estamos apenas fazendo um estudo de caso, que foi a proposta do vídeo anterior, né? Apresentando agora as respostas, e não tem verdade absoluta nenhuma nisso aqui, não. É apenas um exercício, né? É bom deixar isso muito claro. E, aliás, fazendo um parênteses aqui, quem chegou até aqui, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal da Confiance Tech aqui no YouTube e visitar o site da Confiance Tech, www.confiancetech.com.br, tem muita informação interessante por lá. E assim, eu te devolvo a palavra. Feito esse apêndice meu aqui, eu te devolvo a palavra. Isso. E esse retorno, né, também é importante a gente destacar, esse retorno na Bolsa, e lá na Confiance Tech a gente disponibiliza tudo que é indicador, né, inclusive indicadores de mercado, como o retorno, né, tanto o retorno no mês, no ano, enfim, nos últimos anos. Esse retorno ele considera não apenas a variação do preço da ação, mas também considera o dividendo que ela distribuiu. E ela distribuiu um dividendo muito elevado, né? Então, isso também contribuiu para gerar esse retorno mais alto. E o que você comentou, de fato, ela tem múltiplos ainda baixos, né? Não era, mesmo tendo esses múltiplos subido, né? Então, o múltiplo PL, por exemplo, era 2,1, agora esse múltiplo PL, eu vou consultar aqui o mais recente, né? Isso tem lá, inclusive, no nosso painel de indicadores, que a gente até vai disponibilizar, e está lá no nosso site, né? No nosso site tem painéis ali de mais de 60 empresas. Mas a gente vai colocar, inclusive, nos grupos, esse painel, esse último painel da Petrobras, o PL dela hoje está 4,2. Então, esse PL aqui pulou de 2,1 e hoje é 4,2. Aumentou, de fato, o PL, mas quando você compara com as outras empresas do setor no mundo, as principais empresas concorrentes da Petrobras no mundo, Shell, Exxon, a BP, British Petroleum, né? Os múltiplos são muito mais elevados, né? O PL dessas empresas é hoje próximo de 12, né? Então, na realidade, é 3 vezes mais alto do que os 4 que a Petrobras está sendo negociada na data de hoje, né? E tem a ver muito com essa questão dela ter como o controlador o governo, né? Que independente de governo, de partidos, sempre interferem, tentam interferir na empresa, né? Sejam tentando não reajustar da forma adequada o preço do diesel, da gasolina, seja querendo que ela faça mais investimentos, às vezes investimentos menos rentáveis, né? Investimentos tipo em refinaria, né? Porque onde ela disparado, ela mais ganha é na exploração e produção. O que mais explica o excelente resultado líquido, né, da Petrobras, o lucro da Petrobras nesse período todo, é a produção no pré-sal, né? Os poços do pré-sal têm elevadíssima produtividade, o custo é extremamente baixo, então o custo de exploração é em torno hoje de 3 4 dólares por barril, né? Então é um custo muito baixo. E também, hoje, cerca de 80% da produção da Petrobras está relacionada com pré-sal, e, além disso, a forte redução que houve no endividamento da empresa, que reduziu a despesa financeira fortemente. Tá? Então, na realidade, é isso que explica esse excelente desempenho da empresa e o volume enorme que ela distribuiu de dividendos, e também ajuda a explicar um ponto interessante, o quanto que o governo foi beneficiado com esse sucesso da empresa. A Petrobras, em cerca de 10 anos, ela entregou para o governo, na forma de tributos e também dividendos, já que o governo é o principal acionista,
é surpreendente, né? Em 10 anos, é 1,4 trilhão de reais. Foi o que o governo ganhou, né? Isso é mais do que 15 vezes acima do que os acionistas minoritários da Petrobras receberam. Então, de fato, quem mais ganha com a Petrobras é a sociedade, pelos tributos que ela paga, pelos dividendos que ela entrega para o governo. Então, Perfeito. é um exemplo de sucesso da empresa. Você está respondendo a primeira pergunta, qual foi a ação mais valorizada entre as seis. E agora dá para ver aí É, na tabela que a menos valorizada, na verdade, houve desvalorização, pelo que eu posso ver aí, foi a Braskem, né? a Braskem, né, a gente vê aqui que ela caiu nesses 12 meses a 30% na Bolsa. Né? Então, o retorno foi negativo em cerca de 30%. E os indicadores também explicam isso. Né? É, se o PL, como você bem falou no início, é negativo, é porque ela deu prejuízo. Né? Se a rentabilidade do capital próprio foi de menos 48%, é o prejuízo que está fazendo essa rentabilidade ser negativa. Né? Inclusive, quando eu olho o endividamento da Braskem, é o mais alto. O indicador de alavancagem é 2,87. Então, ela tinha a pior rentabilidade, o maior endividamento e alguns múltiplos até mais elevados, muito mais elevados do que a Petrobras. A relação preço-valor patrimonial era quase 3 vezes. O valor de mercado era quase 3 vezes, 2,8 vezes o valor do patrimônio líquido. Então, não é razoável uma empresa que está gerando um retorno negativo, que está muito endividada, né, ter preços elevados. Aí o preço caiu. É importante, né, Aboim, destacar mais uma vez, nós estamos falando de dados do passado, isso aqui é um estudo de caso, então não é recomendação de investimento, não estamos tratando de futuro. O que aconteceu com essas empresas até hoje pode ser completamente diferente para frente e nós não estamos tratando disso. É muito importante, mais uma vez, enfatizar esse aspecto. E as demais empresas, as outras quatro, estão aí listadas, estão aí com os números, são autoexplicativos. Coloquem eventuais dúvidas aí nos comentários, serão respondidas as dúvidas com certeza. E vamos chegando então ao final desse vídeo. Aqui é importante que você comentou, né, que a gente simplesmente está fazendo uma espécie de um treinamentozinho, como uma espécie de um filtro, mas que quando a gente toma uma decisão, a gente tenta olhar mais para o futuro, tenta entender se aquele lucro que ela gerou nos últimos meses, nos últimos anos, tem alguma questão não recorrente, um ganho não recorrente, uma perda não recorrente, nada disso a gente colocou aqui, né? Então, é simplesmente um jogo que tem a ver mais com a questão de treinar alguns indicadores que são importantes. A gente está vendo que são importantes. Inclusive, a gente quer fazer com vocês uma série de enquetes desse tipo, né? Pegando os indicadores lá atrás, um ano atrás, não dá o nome da empresa, para que vocês possam pensar um pouquinho qual teve melhor e pior desempenho, e depois sempre virá um vídeo como o de hoje, o que a gente vai estar explicando, né, qual teve o melhor retorno, qual teve o pior, e o que justifica isso, tá bom? Então é isso. Até a próxima, então, Perfeito. pessoal. Um grande abraço a Tchau, até o todos. próximo vídeo. Tchau, tchau.